A seguir, Hora da Notícia. Fim ao preconceito sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. Essa é a meta da campanha Novembro Azul e a gente vai falar sobre essa doença com a médica oncologista Júlia Pastorello. O trabalho do esteticista para um melhor resultado das cirurgias plásticas. As expressões estrangeiras usadas na internet que foram incorporadas ao vocabulário ortográfico brasileiro. E ainda, a primeira homenagem póstuma da história da Feira do Livro de Passo Fundo. O homenageado, o papeleiro Chicão. Hoje é quarta, 8 de novembro, é hora da notícia. Todo mundo sabe que as cirurgias estéticas são muito comuns em nossa sociedade e o Brasil lidera esse ranking. Agora, talvez uma coisa que não seja assim tão conhecida e que existe é um processo de recuperação depois da operação. Na reportagem que nós vamos apresentar agora, você vai entender como esse processo funciona. Drenagem linfática e muita hidratação. Esses são só 2 procedimentos bastante comuns para quem passa por uma cirurgia plástica. É que o processo é bem mais complexo do que a gente imagina. Não é só uma cirurgia, tem que ter uma preparação antes e depois da operação. E o profissional responsável por isso é o esteticista, ou também o dermatofuncional, alguém que se preocupa com os impactos que a sua pele vai sentir antes e depois de passar pela cirurgia. O esteticista ele tem tido um preparo assim muito profundo, né? Estudando várias técnicas e procedimentos para poder auxiliar nessas intervenções, principalmente cirúrgicas também, no sentido de dar o suporte no preparo da pele, né? Nas drenagens linfáticas, executando alguns procedimentos tanto na área facial quanto corporal. Então, nesse sentido, ele pode ser uma ferramenta que vem contribuir com o resultado do trabalho final do cirurgião. É que o trabalho é multidisciplinar, ou seja, não se trata só de um médico ou só de um esteticista, mas de um conjunto de profissionais preparados para lidar com esse procedimento. Hoje, essa preparação pré- e pós-operatória é mais procurada para quem faz cirurgia de lipoaspiração. É que antes da cirurgia, o ideal é que se faça drenagem linfática para estimular a pele e também hidratação intensa para evitar a chegada de estrias. Quando a pessoa procura uma cirurgia plástica, por exemplo, uma lipoaspiração, ela tem uma expectativa na mente, né? Eu imagino ficar de tal forma. Ela vai conseguir um resultado com a cirurgia e aumentar esse resultado ou chegar mais próximo do resultado com o pós-operatório. A cirurgia plástica não trabalha sozinha, é uma intervenção de profissionais. Às vezes uma cirurgia até de lipo pode ser bem realizada, mas se você não cuidar no pós-operatório, você não vai ter o resultado que você almeja. A cirurgia plástica é muito importante, o trabalho multiprofissional, né? Tanto o trabalho do cirurgião quanto o pós-operatório, no sentido de tanto no desinchar, diminuição do dor, do processo inflamatório da cirurgia em si e o resultado, fazendo um cuidado pós-operatório mais adequado, consegue ser o resultado muito mais rápido. A cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. Isso muitas vezes está ligado a hábitos culturais. Tem o machismo que pode estar interferindo e gerando um impacto negativo sobre os cuidados dos homens na prevenção da doença. Bom, para buscar um pouco mais de informação e de prevenção, o mês de novembro ele é dedicado à prevenção ao câncer de próstata. Por isso, nós convidamos para falar sobre este assunto a médica oncologista Júlia Pastorello. Doutora, seja muito bem-vinda ao PF-TV. Essa questão do machismo, ela ainda é muito grande ou ela é apenas ainda grande, né? Ainda há um universo enorme, imenso de homens relacionados a esse pensamento mais machista de não se submeter ao exame? Olá, Thaís. Os homens têm uma cultura de menos idas ao médico para prevenção
do ponto de vista sintomático. Vem dentro da cultura de que o homem não sente tantos sintomas, ele não fica em casa num dia de que está doente. Então, o homem ele é, digamos, alguém mais forte em relação à mulher. No cuidado com a sua saúde, ele tenta se prevenir diferente. Ele só procura o médico ao longo do desenvolvimento de maiores sintomas. Isso vale para todas as doenças, vale para todas as doenças. E a estimativa é que o homem só procure o médico após 6 meses do desenvolvimento de sintomas. Isso vem mudando. Eu vejo palestras, eventos acontecendo na região sul aqui do Brasil, no Rio Grande, e os homens estão participativos. Eles vêm sim com as suas mulheres, mas eles sentam na primeira fila, eles fazem perguntas, eles se interessam pela sua saúde. Então, nós temos essa cultura ainda mais enraizada no Rio Grande do Sul, mas eu vejo algumas mudanças muito significativas ocorrendo na nossa população. Bom, o Novembro Azul chegou no final dos anos 2000 e, de alguma forma, já faz a sua colheita, já vem, de alguma forma, ajudando a plantar essa semente que é a da prevenção. Podemos, então, ter um olhar mais otimista sobre esse aspecto da doença relacionada à próstata. Com certeza. Falando em termos de câncer de próstata, nós sabemos que 1/3 dos diagnósticos e das mortes por câncer de próstata podem ser prevenidas se tiver hábitos de vida adequados e os métodos de rastreio. E nós sabemos que os homens que se submetem aos exames de rotina, de cada 1000 exames, nós temos então, ao longo de uma década, a prevenção de pelo menos uma morte por câncer de próstata. Doutora, homens com alterações na próstata apresentam quais sinais? Os sintomas relacionados à próstata, que é um órgão que fica abaixo da bexiga, responsável principalmente pela parte ejaculatória do homem, ele tem sintomas que são divididos em sintomas irritativos e obstrutivos. Os irritativos seria ardência, dor para urinar, vontade de urinar com muita frequência, aumento das micções à noite. E os obstrutivos seria a diminuição do jato urinário ou até mesmo parar a urina, trancar a urina a ponto de ficar com a bexiga inchada e dolorosa. Esses são os sintomas relacionados à próstata. Em casos de neoplasia e doença mais avançada, nós podemos ter manifestações sistêmicas já da doença, acometendo o nosso corpo como um todo. E aí vem a falta de apetite, o cansaço, o mal-estar geral e muitas vezes a dor óssea, que é uma dor muito intensa, que piora à noite, em locais específicos, que também pode estar relacionado a uma doença mais avançada. Como se pode fazer o rastreamento da doença? O principal foco do rastreamento do câncer de próstata no Brasil é nos homens entre 50 e 69 anos. Esses homens, eles têm alta chance de câncer de próstata. A ideia é que 1 em cada 6 homens no Brasil desenvolva câncer de próstata ao longo dos próximos anos. Que é uma estatística considerada alta. Muito alta. E além disso, nessa população existe o diagnóstico das neoplasias de próstata mais agressivas, já que existem sim tumores indolentes e que não nos preocupam tanto. Mas nessa população, o rastreio está indicado com 2 métodos. O exame de PSA anual, que é uma coleta de exame de sangue, que consegue quantificar esse PSA, que é liberado pela próstata em si, né? E o toque retal associado. Por quê? Os 2 métodos aumentam a sensibilidade do exame de rastreamento, já que em pelo menos 20% dos homens o PSA não eleva, mas o toque retal está alterado e já temos um diagnóstico de câncer de próstata presente. Doutora, agora formas de prevenir. Você nos falou aqui de como rastrear e como identificar se a próstata do homem está em condições normais ou não. Agora, ela também pode ser prevenida e de que maneira? Pode sim. Então, a partir de determinada faixa etária, o homem deve começar os seus exames. Isso é diferente. Se existe uma história familiar muito importante para câncer de próstata, de familiares próximos de 1º grau, como pai e irmãos, o homem deve iniciar o rastreio aos 45 anos. Ou se ele tem uma raça negra, que costuma ter doença mais precoce e também mais agressiva. Essa população precisa iniciar aos 45 anos, homens, no geral, a partir de 50 anos da sua faixa etária. Junto com as medidas de rastreio, vêm os nossos cuidados de saúde. Em relação à próstata, o mais importante são as nossas exposições ambientais. Então, o tabagismo,
o etilismo de forma crônica são muito importantes na gênese do câncer de próstata. Ou seja, beber e fumar de alguma forma pode lhe impactar negativamente também na próstata. Com certeza. E acho que o dado que as pessoas menos sabem é que o sobrepeso e a obesidade é um fator de risco muito importante para câncer de próstata. Então, alimentação saudável, evitar o sedentarismo, está sendo a principal medida de prevenção, até mesmo superando o tabagismo como principal fator de risco no diagnóstico de câncer de próstata. Tá certo. Obrigada, doutora Júlia, pelas informações, que sejam mês de verdade, de muitas conscientizações, né? De muita luta. Muito obrigada. Com certeza, eu quero agradecer o convite. 2 prefeitos da região foram agraciados ontem à noite pelo Prêmio Gestor Público, distinção promovida pelo Sindifisco RS e pela Afisvec, em parceria com a Assembleia Legislativa. O prefeito de Passo Fundo, Luciano Azevedo, recebeu o prêmio pelos projetos do Plano de Estruturação de Equipamentos e Espaços Livres de Uso Público e a importância da revitalização urbana na segurança pública. Luciano também recebeu o certificado de reconhecimento pelo programa É o Bicho. E o prefeito de Marau, Iura Kurtz, recebeu o certificado pelo programa Olho Vivo. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado. Blogar, tuitar, deletar, são algumas expressões estrangeiras que acabamos utilizando no dia a dia. E o interessante é que o uso cotidiano dessas expressões acaba sendo incorporado pelo nosso vocabulário ortográfico. No Brasil, a referência oficial quanto à grafia e à classificação dos vocabulários é o VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. É aqui no site da Academia Brasileira de Letras que está o instrumento oficial utilizado por professores, escritores e especialistas da língua portuguesa para as palavras e expressões do nosso idioma, quanto à classificação gramatical e à pronúncia. É através do VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, que é possível saber de fato se uma palavra está incorporada ao nosso idioma ou se ela ainda não faz parte do nosso vocabulário ortográfico. Deletar, baixar, viral, são expressões que todo mundo fala e a escrita já é de uso comum. Porém, algumas palavras como emoticon, fandom, trollar, tuitar foram incorporadas no vocabulário falado, mas não foram adotadas de forma oficial pelo vocabulário ortográfico. Para esta professora de língua portuguesa da UPF, até a palavra ou expressão chegar ao dicionário, o caminho é um pouco longo e depende da sanção da Academia Brasileira de Letras. Não há um órgão oficial, do governo, não há uma legislação que diga, olha, essa palavra está incorporada ou não. Até porque a língua é viva e sofre muitos acréscimos, com o uso, sobretudo com o uso das tecnologias. Então, não há, assim, algo oficial, a não ser o que dizem os estudiosos da Academia Brasileira de Letras. Se o linguajar de algumas expressões mais populares é algo que sempre existiu, com a disseminação da internet, palavras estrangeiras foram adaptadas ao português ou simplesmente reproduzidas pela população. É o caso de shopping, por exemplo, uma palavra que foi incorporada pelo uso, mas que manteve a sua grafia da língua original, não se alterou nada. Agora, tem algumas palavras que elas sofrem um processo de aportuguesamento. Elas sofrem algumas alterações para serem incorporadas à nossa língua, que é o caso de deletar, é o caso de blackout. O blackout veio de blackout, mas virou blackout por um processo de aportuguesamento. A internet transforma a maneira de compreendermos as coisas e influencia sobre a cultura de um povo. E não é só o Brasil que passa por estrangeirismos no idioma. Praticamente todos os países do mundo estão passando por isso. A web globalizou as pessoas e quem trabalha nesse ramo está para lá de familiarizado com isso. Mas não quer dizer que também não note a mudança no idioma, falado e escrito. Então, curte aí, bloga determinada coisa, vamos tuitar, vou googlar, que a gente não colocou ainda, mas logo vai entrar, porque na verdade o mecanismo de pesquisa que a gente usa é o Google, então eu vou googlar essa palavra. Alguns países ainda acabam traduzindo, por exemplo, Portugal, o mouse é rato,
mas talvez seja o único país no mundo que fale rato. Todos os outros falam mouse. Ah, mas é uma palavra em língua inglesa. Beleza, mas ela representa um artefato que eu uso dia a dia, né? Software. A velocidade da comunicação online acelerou o processo de oficialização de certas gírias e expressões pelos dicionários. Como vimos, o VoLP regulariza alguns termos. Embora é prática comum no Brasil, os dicionários só incluírem palavras que já estão consolidadas, como blog, por exemplo. O fato é que a internet deixou a aceitação de uma palavra ou expressão menos burocrática. Antes, os verbetes passavam por uma espécie de quarentena de até 5 anos para serem incorporados. Agora, até pela velocidade dos tempos de hoje, a inclusão tende a ser muito mais rápida. Os dicionários online acabam sendo muito mais dinâmicos para registrar a nossa fala, né? As palavras que a gente utiliza, porque eles podem, de forma automática, colocar uma determinada palavra, a hora que ela deixar de ser utilizada, tu tira ela e coloca outra e está automaticamente disponível para todo mundo. Quem organiza as gramáticas e os dicionários vai acessar o VoLP e vai ver se a Academia Brasileira de Letras já oficializou, né, o uso daquele termo, e a partir daí os dicionários são criados. No próximo bloco, nós vamos mostrar a primeira homenagem póstuma da história da Feira do Livro de Passo Fundo. É daqui a pouquinho. O curso de Arquitetura e Urbanismo da UPF teve um reconhecimento internacional. Foi por meio do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do Mercosul. A partir desse reconhecimento, os acadêmicos têm a possibilidade de participar de intercâmbio em universidades nos países do Mercosul. E o curso de Arquitetura e Urbanismo está sendo oferecido agora, nesse vestibular de verão da UPF. As inscrições estão abertas até segunda-feira, dia 13 de novembro. Fenômenos climáticos estão dentro da normalidade ou acima da média? O programa Estúdio 4 desta semana fala sobre este assunto. O programa foi ao ar ontem, mas tem reprise hoje às 8 horas da noite. Veja só um trecho. A relação com mudança de clima, ela já é um pouco mais complicada, né? Mas também, se você começar a pesquisar sobre isso, há uma tendência de que a mudança de clima esteja influenciando nesse aspecto também. Ou seja, o aquecimento global tem sido uma causa para acelerar ou aumentar o efeito, por exemplo, dos furacões, pelo próprio aquecimento da água, por exemplo. A água é um combustível para a questão de furacões. Um deslizamento de solo que não tinha nenhuma população atingida, né? Isso é um fenômeno natural. Agora, um deslizamento de solo que atingiu uma comunidade e devastou e matou pessoas, isso é um desastre natural. Então essa é a diferença. Quando o fenômeno natural, ele acontece naturalmente e vira desastre quando ele afeta comunidades. São Francisco, se nós fôssemos ser racionais, nós não teríamos ocupado, os Estados Unidos não teria ocupado São Francisco, porque nós sabemos que lá nós vamos ter um grande acidente geológico. Talvez a gente não enxergue isso, né? Porque nós não sabemos quando, mas alguém vai enxergar. Eu digo para minha filha, São Francisco não é uma boa cidade para morar, porque um dia nós vamos ter problema lá, né? Se tu tem interesse. E a engenharia, hoje ela está trabalhando com isso. Ela vem trabalhando há muito tempo, mas trabalhava como prevenção, sem essa visão hoje de mudança climática. E o dia amanheceu encoberto, o sol apareceu em alguns momentos, mas a previsão é de chuva para esta quarta-feira. Vamos ver também como fica o tempo nos próximos dias. A previsão para esta quinta-feira é de tempo encoberto, com chuva no decorrer do dia. Mínima 19, máxima 25 graus. Para sexta-feira, o sol aparece entre nuvens. Mínima 17 e máxima 22 graus. E o programa de pós-graduação em administração da UPF abriu 20 vagas para o mestrado. Os interessados devem se inscrever até sexta-feira, dia 10. A seleção vai acontecer entre os dias 20 e 22 de novembro. Passo Fundo vai ser cenário de um grande desafio que incentiva o combate ao sedentarismo e a adoção de hábitos mais saudáveis. É o circuito SEST Senat de caminhada
e corrida de rua. Olha só então o convite que a gente tem para você. Olá, tudo bem? Meu nome é Jordani Arendt, eu sou coordenador de promoção social do SESC Senat e venho através desse comunicado fazer um convite a todas as pessoas, usuários do transporte e a comunidade no geral, a participar do circuito SESC Senat de caminhada e corrida que vai ser realizado no próximo dia 19 de novembro. Então as inscrições elas são abertas até essa próxima sexta-feira, que será dia 10 de novembro. As inscrições para os usuários do transporte são gratuitas e a comunidade no geral paga R$50. E ambas têm direito ao kit, que daí ganha uma camiseta, um boné, uma garrafinha e uma mochilinha. Então, lembrando, a prova vai ser dia 19 de novembro no Parque da Gare, então com a largada prevista a partir das 9 horas. Então todos estão convidados, vai ser montada uma grande arena, onde vai ter brinquedos, onde vai ter pipoca, onde vai ter algodão doce, vai ter um lounge dos campeões, vai ter o pessoal fazendo massagem. E vai ter uma apresentação de zumba, a orquestra nossa do Projeto Sou Músico vai estar fazendo a apresentação, tem o alongamento para os atletas. Então estão todos convidados a fazer essa grande festa no dia 19 de novembro. A comunidade senegalesa de Passo Fundo está reunida nesta quarta-feira para celebrar a grande festa de Touba. Considerado o maior evento religioso dos senegaleses, os festejos acontecem em todo o mundo para homenagear o grande Magal de Touba. A festa acontece no Salão de Eventos do Vermelhão da Serra e toda a comunidade pode participar. A programação começou às 7 horas da manhã e ela segue até o final da tarde. E olha só, uma curiosidade, Touba é uma das maiores cidades do Senegal, capital da Irmandade Muçulmana Mouride. É a única cidade do mundo onde ninguém fuma ou consome bebidas alcoólicas. Em árabe, Touba significa redenção. E você, já deu uma passadinha pela Feira do Livro de Passo Fundo? É que além das atrações, dos livros, naturalmente, tem 2 lugares que valem muito a pena dar uma olhada. Olha só. Esses objetos podem até não significar muita coisa, assim, à primeira vista, mas é só porque eles não são capazes de dar a real dimensão dessa história. Valdelírio Nunes de Souza é o nome desse homem que ficou conhecido em Passo Fundo, o Seu Chicão. É aqui dentro que Chicão guarda com orgulho o maior dos tesouros. Essa biblioteca com mais de 12 mil livros. Isso mesmo, 12 mil obras guardadas de maneira improvisada nesse espaço. Quase todas coletadas no lixo. Um trabalho que começou em 1988. O desperdício que a gente via na coleta seletiva, quando a gente fazia com o carrinho, a gente via os livros indo fora e coisa, e a gente achou que era um objetivo que amanhã depois ia fazer falta para alguém. Quem entra aqui, vê esse pavilhão nesse estado aqui, não sabe que tem essa riqueza aqui dentro, que isso é uma riqueza. Para mim, eu considero uma riqueza e um relíquio aqui. No ano passado, o Seu Chicão entrou para as estatísticas de mortes por AVC, o acidente vascular cerebral. Mas sua história permanece. Ele virou o primeiro homenageado póstumo da Feira do Livro. E esse espaço aqui é todo dedicado a ele. A gente está muito feliz em poder homenagear ele, porque ele realmente é um exemplo. E vale as pessoas seguirem esse exemplo, que não precisa ter muito para te poder fazer algo. Você pode ter pouco para poder fazer muito. E além do espaço do Seu Chicão, tem outro lugar que também conta histórias. É o estande da UPF, que traz um pouco do Museu do Instituto de Ciências Biológicas, o MUSAR. Tentamos contar uma história de como esses animais na natureza ajudam, né, a preservação e a reconstrução da floresta. Então por isso que a gente tem um videozinho que nós trouxemos para eles, né, que os menorzinhos aí podem assistir e ver, identificar o que o animal faz na natureza, o que ele ajuda, como preservar. Então, para ver a importância desses animais que eles acabam vendo aqui, né, expostos no ambiente natural deles. E olha, chama atenção mesmo. Tanto é que a Lavínia logo se interessou. Como ela já conhece,
ela já apontou ali, já viu o gato, viu os outros bichinhos lá, apontou. E nada melhor do que a feira hoje para trazer isso mais perto da realidade e também a UPF trazer os animais aqui para maior conhecimento. A maioria das pessoas não conhece isso aqui. O programa de hoje fica por aqui. Se você ainda não conferiu as redes sociais da UPF TV, dá uma passadinha no Facebook, no Instagram e também no canal que nós temos no YouTube. Um ótimo dia para você e até amanhã, ao vivo, ao 12h30.